Seja todo bem-vindo, família palmeirense, avante palestra, só aqui nesse canal, tem novidade do Verdão, acompanha aqui. E se inscreva no canal, clique no sininho para as notificações e bora para o vídeo. Show de bola. Perfil. O Palmeiras busca contratações pontuais no mercado da bola e jogadores mais experientes. Até porque neste campeonato brasileiro, a segunda menor média de idade é do Palmeiras. Não sei se vocês sabiam disso. O Palmeiras tem a média de idade de 26,8 anos. É a segunda menor média de idade do campeonato brasileiro. E aí o Abel Ferreira, pessoal do departamento de futebol, chegou à conclusão de que está faltando ali uma experiência a mais, né, nesse time do Palmeiras. Falta ao Palmeiras contratar jogadores mais experientes, que não vão trazer, talvez, dinheiro ao clube, não vão ter aquele potencial de revenda, mas que vão ser importantes, que vão ser decisivos para a equipe, para ajudar com experiência esse elenco jovem do Palmeiras. Bruno Prado tá aí. O Palmeiras já fazendo aí uma reflexão do que não deu certo e já definiu o seu plano pro mercado da bola em 2026. Bruno Prado. O Palmeiras ele não precisa de muita coisa. Eu acho que é um time que precisa de um ou outro ajuste, que é natural, que todo mundo precisa. Até o Flamengo, que ganhou tudo aqui no Brasil, na América do Sul, ele também vai fazer alguns ajustes, né? O Flamengo também vai trazer um ou outro jogador, vão sair alguns, isso vai acontecer. Acho que o Palmeiras ele montou um bom elenco. Foi um ano que o Palmeiras mexeu muito no seu elenco. O elenco desse ano, ele praticamente todos chegaram neste ano ou no meio do ano passado. São mais na defesa, tem alguns remanescentes de mais tempo, né? O Gomes, o Murilo, o Piquerez, o próprio goleiro Everton, esses são os que estão há mais tempo. E o Veiga, que não é titular mais. Então são esses 5, o resto todo mundo chegou recentemente. A defesa tem esses jogadores mais experientes, mas o próprio Everton na reta final não pôde jogar, estava machucado, jogou o Carlos Miguel, que também chegou agora. Se fizer uma comparação, e hoje o Palmeiras ele disputa normalmente com o Flamengo tem mais esse perfil de um time mais experiente, mais rodado. O time do Flamengo, a gente falava ontem aqui, né, a média de idade do time que iniciou o jogo contra o Paris Saint-Germain é 30 anos. É um time de vários jogadores experientes. O Palmeiras, ele tem jogadores mais jovens, porque o Palmeiras, ele tem usado mais jogadores da base no seu elenco profissional, e teve 2 aí acima da média, Hendrick e Estevão, que renderam também muito dinheiro para o clube. O Palmeiras tem usado mais a base do que o Flamengo, e o Palmeiras, ele tem mais a necessidade de vender jogadores do que o Flamengo. O Flamengo tem um faturamento maior. Então, o Palmeiras, a venda de atletas, ela é mais importante para o Palmeiras do que para o Flamengo. Mas você pode sim, se a comissão técnica detectou que faltam alguns jogadores mais experientes. O Abel falou isso depois do jogo com o Flamengo mesmo, na final da Libertadores. Ele pode buscar 2, 3 jogadores um pouco mais experientes, não muito mais que isso. Não acho que assim vai mudar, vai ser um elenco com uma média de idade de mais de 30 anos. Não, aí também acho que não combina muito com o que o Palmeiras fez nos últimos anos. Mas se achar que é necessário ter mais uns 2 jogadores um pouco mais rodados, pode ser uma alternativa. Não é tão simples de encontrar, mas pode ser uma maneira, que eu acho que posições carentes não tem tanto assim. Pode ser essa questão do perfil. Acho que posição carente talvez tenha que buscar um primeiro volante ali, porque nenhum dos dois acho que aprovou totalmente. Talvez mais um zagueiro, que o Mikael pode não ficar, mas também não acho nenhum absurdo se o Benedetti virar o 4º zagueiro do elenco. Então é mais isso, não tem muita posição carente. Talvez mais um atacante. Acho que de posição seriam mais essas 3 que os 2 atacantes jogam, Vitor Roque e Flaco, e não tem um atacante mesmo para reserva. A ideia era que um fosse reserva do outro. Aí os 2 estão jogando juntos e não tem, né? O único atacante mesmo é o Bruno Rodrigues, que nem deve ficar. Os outros são mais jogadores de lado. Então, talvez também mais um atacante. De posição, acho que são essas 3. Mas aí, nessas 3, ele pode buscar, ao invés de jogadores mais jovens, jogadores um pouco mais experientes. E o Palmeiras fala até internamente em buscar jogadores com perfil, com estilo Andréas Pereira. Né? Precisa de jogadores que não devem render valores ao clube em uma venda futura, mas trazem aí uma bagagem importante para esse elenco. O Palmeiras falou até perfil Andréas Pereira, perfil Lucas Evangelista, que vai buscar jogadores aí com essa experiência, com essa bagagem para agregar ao elenco do Abel Ferreira. Flávio Prado tá aí. Postura correta do Palmeiras, que pelo menos nos últimos anos teve esse perfil no mercado da bola de contratar jogadores jovens, com potencial de revenda. Eu só vou lembrar de um que deu certo.
que é o Richard Rios. Richard Rios chegou, jogou e rendeu muita grana ao Palmeiras, jogador que estava aqui no Guarani de Campinas, né? Mas o Atuesta, por exemplo, não funcionou. E você pode pegar outras apostas que o Palmeiras fez aí que não foram pra frente, que não funcionaram. E agora o Palmeiras querendo mudar essa política de contratações, Flávio. Bom, Pedro, é o seguinte, eu acho assim, você pode e deve corrigir rotas, você tem razão. O Palmeiras, ao contrário, o Flamengo, a política dele, então, para falar dos dois, né, de Barcelona e Real Madrid, o Flamengo, ele vende os seus jovens revelações, com esse dinheiro ele traz jogadores que foram para a Europa e na maior parte das vezes não deram certo, mas jogadores rodados, experientes, chegam aqui e funcionam. Então tem vários casos, né? Então tem o Gerson, tem o Pedro, tem mais aí, o Gabigol, meu. Gabigol, o próprio Gabigol que votou, enfim. Tem o próprio Bruno Henrique, de uma certa forma, passou pelo Santos, vindo da Alemanha, depois vai para lá. Agora, mais recente, trouxe caras que jogaram bem na Europa por anos e que estão de volta. Aí o Jorginho, o Alexandre, o Danilo. Fora o Saúl, né, que é jogador de lá e tal. Então traz jogadores rodados. Esse é o perfil do Flamengo. E ele vende os jovens, né? Ele faz dinheiro com isso. Pedro, sim. O Flamengo, o Palmeiras, ele realmente adotou o sistema de trazer jovens e tentar um repasse. E agora está entendendo que precisa fazer talvez uma mescla. Ele não precisa abandonar essa ideia de jovens revelações, mas talvez precise, deve ter chegado à conclusão que precisa de jogador mais cascudo. Eu acho que dá para você mesclar as duas coisas, mas é importante você trazer o jogador com mais rodagem. O Palmeiras tem capacidade financeira para isso e apostar 100% no jovem, eles devem ter chegado à conclusão que a coisa não rolou como se esperava. Não sei se foi isso que faltou ao Palmeiras nas finais, mas enfim, é uma maneira assim de você fazer uma mescla e trazer o jogador. Você vê, o Lucas Evangelista, ele nem é um jogador de um nível tão elevado, é um bom jogador, mas ele foi citado aí como um jogador que fez diferença na experiência do elenco. Assim, não tem problema, acho que esse reacerto, essa adaptação é legal. Não são jogadores baratos, né? Jogadores desse perfil que a gente citou, não são exatamente jogadores baratos, embora não sendo um jogador veterano, mas a gente viu para trazer o Vitor Roque quanto custou. O jogador foi para a Europa e voltou. Ele volta com o preço de jogador da Europa. Mas é uma experiência que deu certo. O Vitor Roque deu certo, né? E eventualmente pode até dar repasse. Mas esse tipo de jogador vai custar caro, aí você tem que extrair dele aquilo que o Flamengo extraiu quando trouxe os jogadores de lá de fora. Trouxe o Gerson 2 vezes, né? E funcionou muito bem. Então acho que é uma ideia interessante. Você detectou uma falha no seu projeto e você alinha o projeto trazendo jogadores mais veteranos. Acho que sim, faz uma concorrência até com o Flamengo, né? O Botafogo, quando ele foi campeão, ele foi buscar o Luiz Henrique, por exemplo. O Almada era jovem, mas já era o jovem campeão do mundo, com outra rodada. Então ele pegou alguns jogadores que a gente nem conhecia, né? O Igor Jesus, mas era um jogador veterano, não era um jovenzinho, já trouxe jogadores com mais rodagem. Então ele acabou usando esse tipo de metodologia que funcionou bastante. Então, de repente, pode funcionar no Palmeiras também, sim. O banco do Flamengo, que agora enfrentou o Paris Saint-Germain. O banco do Flamengo, essa final de Intercontinental, tem jogadores como Danilo, Ayrton Lucas, Saúl, De La Cruz, Wallace Ian, Samuel Lino, Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro. Eu tô falando do banco do Flamengo. Tem jogador aqui desse banco do Flamengo que poderia ser titular no Palmeiras. O Palmeiras não tem esse banco que o Flamengo tem, essas opções todas aqui que o Felipe Luiz tem. Só que o Palmeiras gastou 700 milhões de reais e não se aproximou desse elenco do Flamengo. Tá distante, eu acho, do elenco do Flamengo e até no futebol jogado. Tem um amigo que está nos vendo aqui, o Davi Laranjeira, adora futebol. Ele está fazendo uma observação interessante até para a gente colocar aqui. Ele fala assim, o Arsenal, ele adotou essa metodologia do Palmeiras de jovens jogadores. Contratava jovens, só que ele ficou uma década sem ganhar. Aí ele começou a envelhecer um pouco mais as contratações e esse ano tem todas as condições de brigar pelo título. Ele tem razão, é uma observação coerente que pode bater. Sim, o Arsenal conseguiu times legais e tal, ganhou muito dinheiro. Tá, mas não ganha nada há 10 anos, né? Então é uma boa constatação essa. O Palmeiras da era Matos era um Palmeiras mais agressivo no mercado da bola e o Alexandre Matos fez 70 contratações no Palmeiras. E, obviamente, acertou em algumas, errou em outras, mas foi o Alexandre Matos que formou esse time do Palmeiras campeão da era Abel Ferreira. O Everton, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Mike, Luan, Zé Rafael, Dudu, Veiga, todos jogadores que foram contratados pelo Alexandre Matos.
e que até o ano passado, pelo menos, muitos desses jogadores ainda vestiam a camisa do Palmeiras, né? Agora só tem o Veiga, da Era Matos, o Everton e o Gomes, né? São esses três, porque até o Piquerez já é do Anderson Barros, né? Já vem em gestão Barros. Só esses três que são do Alexandre Matos. Só que o Palmeiras ele não buscou essa experiência, sempre apostou nos últimos anos, Vampeta, em apostas, promessas. Eu falei aqui do Atuesta, mas tem Navarro. O Palmeiras foi para um Mundial contratando Navarro, Atuesta, Jailson, Jorge. O Palmeiras não tem que mudar essa política de contratações? Contratação, aquilo que o professor Vanderlei Nogueira fala, né? Bom é que dá certo, né? Isso a gente sabe. Então, o que eu vejo, quando saiu aí a conversa lá, né, da Leila com o conselheiro lá que brigou, que falou que deu em torno de 1 bilhão, né? 300 milhões em pagamentos, em bônus. Em 24 deu... se juntar 24, 25 dá 1 bilhão. 700 Se tiver milhões essa questão das luvas, 700, passa bem. Só que eu não vejo esses jogadores no Palmeiras para valer isso. Então. Entendeu? Por exemplo, assim, lá no Flamengo, vou falar do Flamengo, né? De repente o Saul não deu certo. O Jorginho não jogou nada. O Alexandre tá ruim, o Danilo tá ruim. Mas são caras que tem bagagem que você fala, não, esses caras são caros. Eu não vejo, vamos lá, Sousa, tem mais Facundo Torres. Vamos lá, quem mais? Tem mais. Dos que foram contratados, você tá falando isso? Sousa, Facundo Torres. Mikael. Vai chegar aos 700 milhões. Jeff Té. Carlos Miguel. O Andréas Pereira. Vitor Roque. Tudo bem. Paulinho. Mas tem mais gente. Tem mais gente. Não vejo esses caras para valer 700 milhões. Emiliano Martins esse ano. Evangelista veio esse ano, verdade. Então, entendeu? É diferente dos jogadores do Flamengo que tem bagagem. Você fala, pô,